Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Conta-se uma história de que uma igreja estava precisando de dinheiro, eles iam fazer uma rifa. E eles estão pedindo para os membros da igreja, falam, traz alguma coisa lá que você já não usa mais, que não tem serventia para você, né? Mas coisa assim, né? Está inteirinha lá, mas você não vai usar mesmo, né? Para você não tem mais utilidade, traz que nós vamos colocar no pacote aqui que nós vamos rifar. E aí no outro domingo o pessoal começou a trazer umas coisas bem interessantes assim, de repente começa a chegar um monte de mulher trazendo seus maridos. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não, é ele aqui, ó, não serve para mais nada, não tem interesse nisso aqui mais, né? Está até inteirinho aqui, mas pode rifar. Né? Se eu até conseguir ganhar um dinheirinho aí, às vezes eu até pago, né? Para você, né, levar ele. Mas a realidade é que não existe lar perfeito. Talvez você já até alcançou maturidade para que o seu lar se conduza de uma maneira muito boa, mas pode ser que esse seja o seu caso, de lares que têm enfrentado dificuldades, não só entre marido e mulher, mas educação de filhos. E muito mais ainda, dentro desses relacionamentos, quando Deus traz aqui para nós, dos nossos relacionamentos, tem a ver com o nosso trabalho também. Às vezes as dificuldades que a gente passa e como que a gente tem que enxergar e ver o nosso trabalho, aquilo que Deus nos colocou para fazer todos os dias. E é só para a gente entender um pouquinho melhor. No domingo passado nós vimos a respeito de algo muito importante para nós, que é o tema central de toda essa carta aos Colossenses, quando ele diz que Cristo é tudo e está em todos. E nós vimos como que Cristo é tudo para nós, desde a nossa salvação, quando ele mostra lá que a nossa salvação depende completamente do Senhor. E eu tentei te explicar, eu quero só relembrar algumas coisas aqui. O que nós estamos falando sobre salvação? Por que nós precisamos de Cristo? Porque o pecado nos fez separação, o pecado nos tirou da presença de Deus, e não só isso, o pecado nos levou à condenação eterna. E a própria palavra dele que nos fala a respeito disso, que o pecado nos condena, que nos tira da presença de Deus, mas agora Cristo nos resgata, e somente Cristo pode fazer isso, porque Ele é o Cordeiro perfeito, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele morreu naquela cruz para nos trazer de volta. Você vai lembrar um fato que aconteceu interessante, narrando quando Cristo morre, que o véu do templo se rasga. Mas por que ele traz essa história de um véu se rasgando? Porque quem podia entrar lá era só uma pessoa que era o mediador entre Deus e o povo. Esse povo não podia chegar na presença dele. Mas agora por que esse véu se rasga? Porque através da morte de Cristo nós podemos entrar na presença de Deus. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, por causa de Jesus. E não existe nenhum outro motivo, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra ação ou qualquer coisa que pode trazer reconciliação. Inclusive o texto fala que nós éramos inimigos de Deus, mas agora em Jesus Cristo nós somos reconciliados. Ele trouxe paz a cada um de nós. Só para isso ficar bem claro, e Paulo está querendo muito dizer para esse povo, porque tinha gente ensinando isso, falou, Jesus, beleza, vocês têm que crer em Jesus mesmo, mas vocês têm que cumprir alguns rituais aqui, porque senão vocês não vão para o céu não. E Paulo está dizendo, gente, vocês só vão para o céu por causa de Jesus. Agora o restante das coisas que vocês fazem, claro, em obediência a esse Deus, porque Deus é tão amoroso, tão bondoso, te tirou das trevas, te tirou da condenação eterna, e a única coisa que você precisa fazer é crer. Você não paga, você não tem como, nós não temos como pagar por isso, nós não temos como, imagina, nos chegar diante de Deus com qualquer tipo de argumento, não, porque fulano orou por mim, agora eu posso chegar diante do Senhor. Mas quem que é esse que orou por você? É um pecadorzinho lá, né? Ou um outro pecador igual a mim. Eu falei, sinto muito, é pecador igual a você. Ele não pode chegar na minha presença? Como é que nós vamos fazer isso? Não, Deus, é porque eu frequentei a igreja todo domingo, eu até virei membro dessa igreja. Eu frequentava, eu orava assim, falei, mas e aí? Quem que era o Senhor da sua vida? Se a gente não entender que Cristo é tudo, principalmente em relação à nossa salvação, a gente está perdido. Mas então Paulo está dizendo isso aqui, gente, Cristo é tudo na salvação de vocês. Mas depois ele vem dizer, então, já que Cristo é tudo, vocês morreram com Ele, foram sepultados com Ele lá naquela cruz, mas vocês ressuscitaram com Ele. Agora não é você mais que vive, é Cristo que vive em você. Por isso que Paulo vai poder dizer, porque para mim o viver
é Cristo. Tudo agora para mim o que interessa é Cristo. Eu fui feito por Ele, para Ele. Eu só encontro sentido para a minha vida se eu estiver vivendo em Cristo. Porque fora disso eu vou começar a tatear caminhos, né? Paulo falou sobre isso, eu vou ficar como tateando assim, no escuro, tentando achar um caminho, mas aí Cristo vem com essa luz e nos dá o direcionamento para o que a gente tem que fazer, porque agora o que está reservado para nós, por isso que Cristo é tão interessante e importante, porque o que está reservado para nós agora é a vida eterna, é a salvação, é a nossa presença, ou a gente na presença dEle por toda a eternidade. Aí agora ele vem mostrar isso, sabe? E por amor a esse Deus, por tudo o que já foi feito, ele diz, faz morrer a natureza terrena de vocês. Essa natureza terrena tem a ver com todo tipo de imoralidade sexual, tem a ver com ganância, que ele vai falar que é idolatria, porque ninguém pode servir a dois senhores, servir o dinheiro e servir ao Senhor, porque um vai mandar no outro. Então, ele faz morrer. Aí depois ele fala mais algumas coisas que vão ser interessantes e importantes para nós. Ele diz, faz morrer, além dessa natureza terrena de vocês, a ira, não mintam, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente, faz morrer tudo isso, mas agora sabe o que vocês fazem? Se revistam de Cristo, coloca a roupa de Cristo, agora Cristo, Ele está em vocês, porque ele fala que Cristo é tudo, está em vocês, e agora a gente se reveste de Cristo, as pessoas olham para nós e podem ver Jesus Cristo na nossa vida, e falei, isso agora é ser cristão, isso agora é viver para Jesus Cristo, a gente ser parecido com Ele. E é interessante, é o ponto que a gente entra aqui hoje, porque isso vai influenciar inclusive dentro da nossa casa, nas nossas relações de trabalho, lá no nosso trabalho, eu entender que Cristo é tudo, nós vamos ver como que isso transforma os nossos lares, transforma a nossa vida. E você pode ter chegado aqui nessa noite assim, falando, não, Cristo já reina no meu lar, bênção e glória a Deus por isso, você está sendo treinado para poder ajudar outras pessoas inclusive. Mas talvez você chegou aqui com esse lar arrasado, detonado, enfrentar dificuldades. E essa palavra é para todos nós que desejamos viver aquilo que Deus planejou para nós, na nossa família e no nosso trabalho. Às vezes você é novo, né? Fala, não, mas falta muito tempo para casar. Você vai se preparar para ser isso aqui que Deus está querendo para vocês. Certo, meninos? Vocês vão olhar isso. Mas também tem a ver com vocês, porque ele está dizendo sobre os filhos. Mas também tem a ver com você que é pai. Ele traz algumas coisas aqui muito importantes para todos nós. E vamos começar então. Lá quando você já leu esse versículo, uma submissão. Porque ele já disse, versículo 8 aqui, ele começa já falando para a esposa. Versículo 18, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Gente, sabe o que é interessante, antes da gente entrar nisso daqui? Olha só as relações que ele fala, né? Mulher, marido, a esposa, o marido, filhos e pais. Mas, gente, aqui na igreja nós podemos até vestir uma máscara boa de crente. A gente se reveste, assim, parece até crentinho, né? Mas dentro da nossa casa não tem como fingir. Mas é um lugar que não tem como a gente fingir que ama o Senhor. Porque se a nossa gente lá dentro de casa, todo mundo te conhece. E conhece bem. E conhece muito bem. Lá não tem como. Mas entenda que Cristo pode transformar tudo isso. Agora o que ele está falando então? Entrando aqui. Mulheres, submetam-se ao Senhor. E antes de falar o que significa submissão bíblica, eu vou te falar o que não significa. Em primeiro lugar, não é passividade. Não é o marido achar que ele tem que fazer, tomar decisões, correr atrás e a esposa só. Nós vamos mudar de cidade, nós vamos comprar carro, nós vamos comprar uma casa, e eu que decido que é a coisa, e a mulher só. Não é passividade. Também não é entender que as mulheres agora precisam só cuidar de tarefa doméstica. Não, agora você é submissa, agora tem que cuidar de tarefa. Isso aqui que é o seu papel. Não é isso. Inclusive você é homem, se não ajuda em tarefa de casa, meu filho. Não é também que nós estamos falando aqui sobre igualitarismo, porque a Bíblia não fala que nós somos iguais. Podemos ser iguais em importância, iguais no que Deus, na maneira como Deus nos criou e na honra com que Deus nos criou a cada um de nós. Isso nós somos iguais. Mas como homem e mulher, nós somos complementares. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje roda muita teoria, falando que não existe uma autoridade final dentro de casa. E a Bíblia diz para nós, mulheres, sujeitem-se à autoridade do marido.
Existe uma autoridade. Mas, em último lugar, isso não significa que nós estamos falando de valores diferentes. Papéis diferentes não mostra que nós temos valores diferentes. Como assim? Entenda uma coisa. Dentro da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quem que é o mais importante? Nós que estamos aqui no discipulado, quinta-feira, você já aprendeu isso. Quem que é mais importante dos três? Os três. Não tem um que é mais, porque na nossa cabeça fica assim, não, a gente parece que tem uma hierarquia, não é? Acho que Deus Pai é mais importante, aí depois vem Deus Filho, aí por fim lá o Espírito Santo, né? Porque ele, né, não tem muita coisa, parece que ele não faz muita coisa, assim, né? Mas não, essa Trindade toda é digna, o que nós estamos fazendo nessa noite aqui, adorando toda essa Trindade. Claro que nós estamos nos dirigindo ao Deus Pai, sabemos que Deus Pai está sentado no trono, mas nós estamos falando de papéis diferentes, mas não de valores diferentes, quem é mais importante ou quem não é. Inclusive, se você está com essa dificuldade, fala assim, não, mas como assim me submeter? Lembra quem é Jesus Cristo? É o Filho de Deus, não é? Ele é Deus, igual importância, mas esse Jesus Cristo se submeteu à vontade do Pai, inclusive morrendo, inclusive se fazendo homem. Significa que ele é menos importante? Talvez está começando a compreender o que é submissão? Não é diferença de valores, não é passividade, não é falar quem é mais importante ou não é, quem manda ou desmanda. Não é isso que a Bíblia traz para nós, mas afinal de contas, deixa eu só trazer uma última coisa aqui, não é ser, a submissão não é se submeter a um lar violento. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje um pouquinho, porque eu fui atrás de algumas estatísticas aqui, mostrando que 3 a cada 10 brasileiras já sofreram violência dentro do seu lar. Mais de 25 milhões de mulheres já sofreram algum tipo de violência, seja ela provocada por homens, seja ela moral, física, patrimonial, psicológica ou sexual. E diz aqui que presta atenção nisso aqui, cerca da metade das mulheres, 52% dessas mulheres que sofreram algum tipo de violência, como eu disse aqui, foi pelo seu companheiro ou marido. Isso não é submissão, tá? Inclusive, quando a gente está falando sobre violência física, nós estamos falando sobre crime. Nós vamos daqui a pouco falar sobre o papel do homem, né? Às vezes a gente tem gente manipuladora dentro de casa, não fala para ninguém não, porque eu te amo, eu perdi a cabeça, foram os hormônios, não, foi a bebida. Assim, explica para a polícia, que aí eles vão te ajudar, tá bom? Assim, não é para mim não, explica para a polícia, que aí você, tá certo? Submissão não é se submeter à violência. Mas o que é então que a Bíblia diz para nós? O que é submissão? É colocar-se debaixo da autoridade de outra pessoa. Fala, agora você está brincadeira. É colocar debaixo da autoridade de alguém? Que história é essa? Porque nós estamos vivendo diante de um tempo que não existe mais o que é autoridade para nós. Isso é reflexo do nosso tempo. Talvez você procura por um termozinho chamado pós-estruturalismo. É o tempo que a gente vive, tá certo? Talvez você já ouviu falar sobre as épocas, os tempos que a gente vive, modernismo, pós-modernismo, e nós estamos vivendo o que se chama de pós-estruturalismo, que qualquer estrutura não é válida mais para nós, porque agora eu que faço a minha estrutura, eu sou a fonte de verdade, eu sou a autoridade sobre a minha vida, e a Bíblia está dizendo aqui, é você se submeter à autoridade de alguém, mas ainda talvez você não entendeu, né? Você está falando, não, ainda não estou conseguindo entender essa história não. Romanos capítulo 13 fala para nós que nós devemos orar pelas autoridades civis, e todos nós devemos nos colocar debaixo dessa autoridade civil, porque vem de Deus, foi Deus que instituiu, só que lá fala sobre um papel da autoridade civil, que é garantir a paz e a justiça, e eu me coloco debaixo da autoridade desse governo enquanto ele cumpre o seu papel. Se ele não cumpre, eu não preciso me submeter. Mas entenda que submeter-se à autoridade de alguém não é maldição, não é algo ruim. Porque, por exemplo, se eu me submeto a um governo que promove a paz, um governo que é justo, é ruim eu estar debaixo da autoridade dele? Um governo que está cuidando de mim? Um governo que quer o meu bem?
O governo está fazendo tudo para o meu bem-estar. Isso é ruim, gente. Isso é se colocar debaixo da autoridade de alguém. Isso é bíblico, é um princípio bíblico. E debaixo dessa autoridade tem a ver com bênção, tem a ver com proteção. E quem está nessa autoridade não significa ter maior vantagem, pelo contrário, é maior responsabilidade e prestação de contas diante de Deus. Quem se coloca nessa autoridade não é vantagem e achar assim, não, eu acho que eu sou melhor. Mas tem a ver com a maior responsabilidade diante daqueles que estão abaixo de você. Essa é a submissão que nós estamos falando. Essa verdadeira submissão, ela é comunicada tanto pelas atitudes quanto pelas ações. Gente, isso aqui tem que ser de coração mesmo. É de coração submeter. Pode ser até que você não concorde, mas eu vou tentar dar alguns exemplos agora, talvez um pouco mais prático, para a gente entender como é que funciona isso daqui. Não é se submeter de uma maneira meio rebelde assim. É do marido querer tomar decisão, né? O chefe da sua casa tomar uma decisão, e você fala assim, tudo bem, eu vou me submeter, mas eu já estou falando que esse trem vai dar errado, e se esse troço der errado, eu vou te falar, eu avisei. Não é submissão, não. É rebeldia. Mas é colocar um coração assim e falar, olha, eu acho que esse troço vai dar certo, não. Mas eu vou confiar na sua palavra e nós estamos caminhando juntos. Entendeu a diferença? Do que é submissão? É interessante porque a Bíblia diz que a esposa sábia, ela edifica o seu lar. E esse é o tipo de submissão que nós estamos falando. De uma autoridade cumprindo o seu papel, mas aqueles que são subordinados, eles ajudam essa autoridade a cumprir o seu papel. Não é só cobrança, não é só apontando o dedo, mas é ajudando e auxiliando. Auxiliadora idônea, lembra? É boa demais essa palavra, né? Que Deus fez uma auxiliadora que fosse idônea. É uma linguagem de guerra. Uma linguagem de guerra, porque é a ideia de um exército que está no fronte de batalha e ele não está conseguindo. E aí chega um exército mais forte e poderoso, tão forte e poderoso, que agora eles se juntam e essa batalha já está vencida. Essa é a história de ser auxiliadora idônea. E então, talvez você está se perguntando aqui, isso é cultural? Porque Paulo fala sobre escravo, está falando sobre escravidão. E você fala, poxa vida, mas escravidão não é válida para os nossos dias. Quer dizer que submissão também não é válida para os nossos dias? Claro que é. Por quê? Porque ele diz aqui, mulheres, sujeites cada um ao seu marido, como convém, quem está no Senhor. Porque essa submissão, ela é baseada no Senhor, submissão baseada em Jesus Cristo. E nós precisamos ir para alguns outros textos, por exemplo, Efésios vai falar para nós, Efésios capítulo 5, mostra para nós as mesmas palavras, mulheres, sujeitem-se ao marido de vocês. E lá no final ela diz, respeitem o marido de vocês. Sujeição tem a ver inclusive com respeito, mas essa sujeição é no Senhor. Como Cristo se submeteu a Deus, esposas se submetam ao marido de vocês. Por que vem essa ordem? Vem lá de Adão e Eva, gente, quando veio todo o pecado e a maldição, quando você chegar no céu, você pode dar um assim, lá você não vai ter vontade de fazer isso mais, né? Mas você pode dar uma bufetada na orelha de Eva, porque você está vendo, mulher, por sua causa, agora eu tenho tanto problema dentro da minha casa, agora por isso que eu fico querendo mandar no meu marido, por isso que eu fico passando a autoridade dele, porque foi isso que Eva fez. Ela não se submeteu à autoridade do seu marido, porque a autoridade dele era guarde, proteja, cuide. Aí ela vai lá e toma a frente e come o fruto. Mas calma, porque você no seu coração está falando assim, ele é homem. Ele está falando assim porque ele é homem. Calma, eu vou chegar na parte dos homens aqui, tá bom? Mas é só para você agora, é para o seu coração, tá certo? Isso aconteceu por causa da queda. E agora esse desejo e ímpeto de querer tomar frente, de exercer e tomar o papel que não é seu, isso é natural por causa do pecado. Mas lembre-se, a esperança disso aqui ser renovado e restaurado, porque Cristo é tudo. Cristo é tudo. E talvez você foi criada, você está pensando assim, poxa, é difícil demais isso, né? Você foi criada para ser independente. Não é isso que você fala a respeito de mulheres hoje? Eu não estou falando que você não tem que ter sua independência. Não estou falando que você não tem que exercer a sua profissão, os seus sonhos, os seus desejos.
mas você é tão independente que você não precisa de outra pessoa, outra parte. Às vezes você só vai juntar com o outro só para, né? É um trem, sei lá o quê, mas Deus está trazendo para nós o papel. Ele começa falando sobre as mulheres, sujeitem-se. E faz isso respeitando o seu marido. E como que você pode se sujeitar e às vezes perder o respeito, não sujeitar perdendo o respeito? Porque Efésios fala sobre isso, né? Lembre-se então, gente, isso é válido para os nossos dias? Sim, porque cabe ao Senhor, cabe no Senhor, quem está no Senhor se submete assim como Cristo submeteu a igreja. Se você tem dificuldade ainda de pensar sobre isso, olhe para Cristo, tudo é Cristo. Cristo submeteu a igreja, se submeteu a Deus, ao poder e autoridade de Deus, tá certo? Mas lembra quem é Deus, ok? Qual que é a função desse Deus? Você se submete ao marido desse mesmo jeito, dessa mesma maneira. Como é que funciona então essa submissão na prática? Respeito e uma resposta à liderança do seu marido. Como que você pode desrespeitar o seu marido? Eu não estou falando aqui, gente, só um parênteses, tá? Não estou falando de marido abusivo, não. Mais uma vez, não estou falando de marido abusivo, tá certo? Porque Jesus não foi assim. Deus não foi assim com Jesus. Ele não nos trata dessa maneira. Jesus Cristo, que é o noivo, não nos trata dessa maneira sendo abusivo. Mas calma, homem, que eu vou chegar lá para conversar com você um pouquinho também, tá bom? Mas mulheres, e o que é essa sujeição? Respeito à liderança do seu marido. E como que você pode desrespeitá-lo? E às vezes são as suas palavras, são as suas atitudes, às vezes ou muitas vezes pode ser a sua roupa, pode ser as suas ideias, um monte de coisa. Nós estamos falando, eu vou tentar ser mais prático aqui, né? Às vezes são as suas palavras. Mulher mandona. Maridos, olha aqui para mim. Só dá uma piscada assim, tá? Porque senão você vai levar uma torcida de orelha. Sua mulher é mandona. Tudo que ela fala com você é só mandando. Ou ela é carinhosa assim, fala assim, não, né, já tem 6 meses que eu pedi para você trocar essa lâmpada, vai lá e troca, né? Estou exagerando, né? Mas já viu que tem mulher que fala assim, a linguagem é só mandando no marido, mandando nos outros? Pô, tem negócio para fazer aqui, eu quero que você faça aqui, tá bom? Vai lá. Gente, se você conhecesse um pouquinho o coração do homem, ele tem 2 maneiras de reagir a esse tipo de conversa. Ou é fuga, ele não vai ter prazer nenhum em estar dentro da sua casa, ou ele é agressivo. A não ser que ele seja o homem bíblico que nós vamos falar daqui a pouco. Aí é diferente. Mas lembra que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, e não é mandando, não é fazendo o papel de chefe dentro de casa, que você vai ganhar o seu marido. Inclusive 1 Pedro 3 fala sobre isso, fala assim, olha, você ganha o seu marido pelas suas atitudes. Não fala nem palavra, porque palavra também pode ser, mas ele diz, você ganha o seu marido. Depois dá uma lida nesse texto, 1 Pedro 3, de 1 a 4, fala, você ganha o seu marido pelas suas atitudes. E eu não sei como que esse tipo de palavra de ordem pode ganhar o seu marido. Mas vocês têm um jeitinho de poder falar, vocês sabem como é. Mas faz isso no Senhor, como quem respeita a liderança do seu marido. Mas beleza, vamos para a parte dos homens? Vamos chegar lá? Maridos, versículo 18, 19. Ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Mais uma vez nós vamos precisar recorrer a Efésios 7 aqui. E pode ser que Paulo não discorre muito a respeito disso, porque ele só fala, mulheres sujeitam como convém ao Senhor, maridos, ame cada um a sua mulher e não tratem com amargura. Depois ele vai discorrer um monte sobre o trabalho. Mas porque talvez, e pode ser, que Paulo já tinha na mente que eles tinham contato com a carta aos Efésios. Porque essa carta era para ser lida em toda aquela região, a carta aos Efésios. Então pode ser que ele já conhecesse essa história, mas eu quero trazer para vocês aqui. Porque lá em Efésios também fala, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos e respeitem. Agora, homem, ame a sua esposa e não trate com amargura. Mas que amor é esse? Nós não estamos falando de amor romântico, porque isso pode ser que passe, ou pode ser que tem dia que você não vai estar bem. Mas ele está falando de amor como um compromisso. E compromisso, eu poderia dar um outro nome, melhor ainda, que é aliança.
Você tem uma aliança, um pacto com a sua esposa, que você fez lá no dia do casamento, de poder amá-la. E o que é amor? É o que Jesus fez pela igreja, é o nosso maior exemplo. E aí o que ele faz? Efésios capítulo 5. Ame a sua esposa como Jesus amou, a ponto de se entregar por ela, a ponto de morrer por ela, para apresentá-la santa, sem mancha, incorruptível. Você, homem, ama a sua esposa a fim de santificá-la e prepará-la para apresentá-la para Jesus. Que amor é esse que nós estamos falando? Isso aqui envolve autossacrifício. Eu vou falar um monte de coisa aqui agora, tá certo? Como que você ama a sua esposa? Qual que é a responsabilidade número 1 do marido dentro de casa? A primeira. Talvez você está pensando aí, né? Não é sustentar a minha casa. Eu preciso trabalhar para manter. Não, eu preciso, sei lá, cuidar dos meninos aqui, eu preciso comprar uma casa, eu preciso, sei lá. A responsabilidade número 1 da sua casa é amar a sua esposa. Mas amar quanto, assim? Isso é meio genérico, assim, né? Meio subjetivo. Amar quanto? A ponto de morrer por ela. Só isso. Eu poderia encerrar aqui. Se você entendesse isso, mulheres se sujeitem, homens amem a ponto de morrer pela sua esposa. Você, homem, seria capaz de deixar aquela partidinha de futebol para ficar com a sua esposa porque ela te pediu? Estou falando de futebol aqui. Esse dia eu estava conversando com a pessoa, foi muito bom. Eu falei, ele não entendeu nada. Eu falei assim, eu fiz essa mesma pergunta. Eu falei, você é capaz de, por exemplo, o dia que você tiver aquela partida de futebol, que você sonhou com isso, e aí sua esposa falar assim, nossa, eu não estou bem, eu não cheguei bem do trabalho, fica comigo essa noite aqui, eu estou precisando de você. Aí eu fiz essa pergunta, ele falou assim, eu não jogo futebol. Então eu ficaria fácil para mim. Então eu vou tentar dar um monte de exemplo aqui. O futebol, sua pescaria, seu tempo sozinho, sei lá, sua saída com seus amigos, sei lá o que é, né? Porque às vezes você não entendeu também. Porque aí às vezes sua esposa vai dar uma cutucada assim, você essa semana vai deixar de jogar bola. Minha filha, não faz isso não, tá bom? Seja sensata, pelo amor do nosso Pai. Mas às vezes ela vai dar uma cutucada, fala assim, tá vendo? Você vai jogar bola, e você vai falar assim, eu não jogo bola. Tinha um homem que amava o trabalho dele. Amava, mas assim, amava muito. Ele começou a abandonar a família dele. A família dele, assim, a mulher já não aguentava mais. E a mulher falou assim, eu tenho certeza que no dia que eu morrer, você não vai deixar de trabalhar. Eu falei, mas quem te disse que o dia que você morreu, eu vou marcar o velório no dia do meu trabalho? É mais ou menos desse tipo. Você está disposto a morrer pela sua esposa? A abrir mão de você mesmo pela sua esposa? Vai falar, não, você está de brincadeira, cadê os meus direitos, cadê o meu tempo? Ué, negocia com Jesus, tá bom? Não é comigo não, negocia com Jesus, chega Jesus, mas e aí? O Senhor falou isso, que eu tenho que amar a minha esposa a ponto de me entregar por ela, mas Deus, o Senhor sabe que é difícil, né? Porque você não conhece essa mulher que eu tenho dentro de casa. Não, mas o Senhor sabe que eu tenho que trabalhar muito, não sabe? Não, mas o Senhor sabe que eu tenho que ter meu tempo de lazer, não sabe? Negocia com Ele, tá certo? Se esse é o seu problema, negocia com Ele. Porque Jesus, ou então, se você quiser, já faz o seguinte, pega uma caneta aí. Vamos acrescentar algumas coisas aqui nesse livro. Tá bom? Pode escrever aí, versículo 19. Maridos, ame a sua esposa, a sua mulher, e não trate com amargura, caso ela seja perfeita. Pode pôr aí. Caso ela não me encha a paciência. Escreve aí, gente, pode pôr. Porque às vezes no seu coração você está pensando isso, né? Fala, não, mas aí não, cadê eu? Assim, não. Você resolveu casar? Meninos, e casar é bom, viu? É certeza. Mas só se case se você estiver disposto a morrer por ela. Menina, só se case se você estiver disposta a se sujeitar ao marido, assim como Cristo se sujeitou ao Pai. Mas, gente, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Que mulher que não gostaria de se sujeitar a um homem que está disposto a morrer por ela? Esse é o seu papel como homem. Agora você entende por que Cristo é tudo. Porque é difícil, não é, gente? Ou é só lá em casa? A casa ele causa confusão lá, eu não causa não. Né?
Ixi, um homem perfeito, né? Ai, gente, quem dera, né? Mas é difícil, né? O lar, daqui a pouco eu vou falar sobre filhos também. Mas se Cristo é tudo, Paulo não está falando isso aqui, o próprio Deus não está falando isso aqui. Gente, eu vou dar uns conselhos aqui, mas, né, enfim, eu sei como é que é a realidade, então só toma como um conselho aqui, tá? Não é isso, não. Não é isso. Eu estou dizendo, se Cristo é tudo na sua vida, você precisa entender o seu papel dentro de casa. Qual que é a sua função? E você, marido, não quero pegar bem no seu pé hoje, é estar disposto a morrer por ela. Sabe aquela barata que você acha asquerosa, que você não tem coragem, você homem, não tem coragem de matar uma barata? Por ela, você vai fazer. Por ela você vai fazer. Você lá em casa, a Cacilda deu um grito lá, né, saiu correndo, berrando, falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E ela gritou, só estava o Augusto em casa, eu não estava não, ela me contou depois. Augusta, barata, ele já aprendeu, vai com o chinelinho lá e esmagou que voou gosma assim. É esse o seu papel mesmo, moço. Né? Tá aprendendo. É cuidar, é zelar, é guardar. É estar disposto a morrer por ela. Essa barata vai me matar. Vai então, morre, ué. Vai lá e faz. Ame a sua esposa. Assim como Cristo amou a igreja. O seu padrão não sou eu, o seu padrão não é olhar para o outro, apesar que tem bons exemplos, né? A gente pode olhar para as pessoas assim e falar assim, não, rapaz, olha que padrão de casamento bacana. Olha para Jesus, esse é o padrão bacana da gente seguir, dentro da nossa casa. Mas agora você precisa entender que Cristo é tudo. E se Cristo é tudo, há esperança. Mas agora vamos só colocar um termo aqui, tá bom? Porque eu estou falando aqui de marido e esposa que são crentes, que amam a Jesus e estão a vida transformada. Mas pode ser que um dos lados não ama Jesus ainda. O que a gente faz? 1 Coríntios capítulo 7. Isso aqui é só uma partezinha para a gente terminar esse momento aqui, tá bom? 1 Coríntios capítulo 7 diz, a esposa ou o esposo que tem Jesus como centro da sua vida, ele santifica o seu lar. E a esposa, lá 1 Pedro 3, ganha o seu esposo pelas suas atitudes. E pode ser que o outro lado não seja, certo? Você se submete a essa autoridade enquanto, mulheres, você se submete a essa autoridade enquanto eles não estão fazendo nada que contrarie ao Senhor, porque importa obedecer a Deus do que a homens. Mas agora lembram, não estamos falando de violência nem nada, nós já tratamos aqui, né? Acho que foi bem claro. Mas você, esposa ou esposo, que ainda não tem a esposa ou o esposo que conhece a Jesus Cristo, pelo seu proceder, você ganha a outra parte. Por quê? Porque tudo é Cristo em você. Você se reveste de Cristo. Agora suas palavras são bondosas. Ao invés agora, você esposa, quando seu marido vive no trabalho, ele sai, né? Ele não conhece Cristo mesmo. Ele sai com os amigos e tal, a hora que chega em casa, fica reclamando, fica batendo nele, fica aquela coisa horrorosa. Por que você não muda essa história? Faz esse lar ser um lar abençoado. Ô, meu marido, que bom que você chegou aqui. É bom demais ter você em casa. Aí você está pensando assim, poxa vida, mas que coisa louca, ele está falando um troço desse assim, é machista mesmo. Prepara uma janta legal para ele, ao invés de ficar só reclamando. Ele não tem motivos para ter que ficar... Gente, eu quero que você entenda muito isso aqui. Eu quero que você entenda muito. Porque não é culpa sua. Pode ser que não seja culpa sua as atitudes do seu marido. Mas pode ser culpa sua as atitudes do seu marido. Está entendendo? Às vezes você é resmungona, reclamona, mandona. Sujeite, respeite o seu marido. Mas homens, você precisa também aprender isso aqui. É pelo amor à sua esposa que você vai ganhá-la para Cristo. É isso. Mas às vezes você é um cara também atrapalhado, você é um cara que não valoriza, um cara que não faz um agrado, não separa uma noite sequer da sua semana para poder viver vocês dois juntos. Aí você quer que seu lar seja abençoado, você não consegue conversar com sua esposa. Viciado, um dos dois é viciado em celular, em qualquer coisa. Ué, como é que você quer que seja um lar bacana, abençoado? Sendo que Cristo não está lá, não está na sua vida. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Pais ou filhos, obedeçam.
Gente, eu acho que eu vou ficar só nessa parte, não vou nem para o ponto 2, não. Eu poderia ficar a noite inteira falando sobre isso aqui. Filhos, obedeçam. Obedeçam os pais de vocês. É isso que está dizendo aqui. Filhos, obedeçam aos pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Se você é um filho rebelde, você não está só desagradando os seus pais, você está desagradando ao Senhor. Obedeçam os pais de vocês, porque isso agrada ao Senhor. Acho que já é motivo suficiente. Também isso que é muito claro, né? Eu poderia parar aqui. Isso aqui é muito claro. Obedeça aos seus pais. Só não obedeça se ele quer que você faça alguma coisa contra Deus, tá certo? Filho, vai lá e fala que papai não está em casa. Papai pede para o outro filho seu, fala, mas não tem outro. Fala, então vá ao Senhor, sei lá, inventa outra coisa. Mas desobedecer o Senhor, não, porque antes importa obedecer a Deus do que a homens, tá certo? Na autoridade é a mesma coisa, autoridade civil do mesmo jeito. Mas filhos, obedeçam, porque vocês fazendo assim obedecem ao Senhor. O contrário também é verdade, vocês desobedecendo aos seus pais, desobedecem ao Senhor. Eu não sei se você entende a gravidade disso, a seriedade disso, desobedecer ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, não irritem seus filhos. Isso aqui eu quero ler algumas partes de como que você pode irritar o seu filho. Irritar ele, não é só ficar falando, né, fazendo umas brincadeirinhas para ele ficar nervoso, mas tem muito mais coisa aqui. Como é que a gente pode irritar os nossos filhos? Primeira coisa, imprevisibilidade. Um filho nunca sabe se o pai vai explodir por causa de uma infração menor, se deixará passar uma ofensa grave. Irracionalidade, os filhos não ouvem a explicação do filho, nem consideram as circunstâncias antes de fazer um julgamento. Injustiça, o pai aplica uma punição severa demais para um assunto que é pequenininho. Favoritismo, uma criança escapa impune de algo horrível, mas a outra é tratada com severidade. Egoísmo, o pai usa o filho para atender às suas necessidades, sem se importar com as necessidades do filho. Críticas sem elogio, pais que raramente elogiam o comportamento positivo de uma criança e muitas vezes só criticam as falhas. Insensibilidade, pais que não ouvem ou minimizam para que o filho, sobre algum problema importante. Indisponibilidade, um dos pais está ausente ou muito ocupado quando o filho precisa dele. Quebrar promessas, o que ensina a criança a não confiar no que os pais dizem. Hipocrisia, um filho vê um pai fingindo ser justo diante de outros, mas vivendo de maneira diferente em casa. E por fim, legalismo, um pai estabelece uma lei sobre questões mesquinhas e dá mais importância ao cumprimento de regras do que ajudar o filho a aprofundar o seu relacionamento com Deus e com os pais. Você aprender a tratar o seu filho, é só você olhar para Deus como Ele te trata. O melhor exemplo que a gente tem, da maneira como Deus te trata, você trata o seu filho. Com piedade, com amor, com humildade, e ensinando aquilo que é o mais importante. Eu acho que de todos esses fatores aqui, talvez o que mais provoca e provocaria a ira do seu filho, ele entender que você não dá importância para as coisas eternas. Porque se para você tudo é Cristo, isso aqui é a coisa mais importante para você. Mostrar que Cristo é tudo. Pais, não irritem os seus filhos. Porque isso aqui tem a ver com a palavra de Deus, para que eles não desanimem. Pelo contrário, pais que entendem que Cristo é tudo, eles são incentivadores dos seus filhos. Incentivadores. Os filhos vão caminhar bem. Gente, eu vou terminar por aqui. Trabalho eu faço na semana que vem, mas eu quero trazer uma conclusão. Mesmo que todos nós enfrentemos situações difíceis no nosso lar, em Cristo há esperança. Nele, todas as nossas relações podem ser restauradas e redimidas. Porque foi isso que Cristo veio fazer. Lembra que Deus criou o relacionamento perfeito. Aí vem o pecado e mancha tudo, quebra tudo, bagunça tudo. Aquele casamento que era perfeito, agora começa uma troca de acusações. Não foi essa mulher que fez isso, não, foi o outro. Eles começam a ter problema um com o outro, sentem vergonha. Problema dos filhos. Um filho vai lá e mata o outro por causa de pecado. Entende essa história? Mas agora o que Cristo veio fazer? Ele já é anunciado naquele momento. Cristo vem para restaurar todas as coisas. Você está com dificuldade de obedecer os seus pais? Você precisa de Cristo. Está com dificuldade no relacionamento dentro da sua casa? Você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo.
O que a gente faz? Coisas muito simples. Esposa, o que você vai fazer essa semana para melhorar o ambiente do seu lar e demonstrar submissão e respeito ao seu marido? É para você pensar. O que você vai fazer? Parar de ser essa mulher mandona. O dia que seu marido chegar em casa, para de ficar. Cuida dele. Certo? Marido, como é que você pode demonstrar amor sacrificial por sua esposa essa semana? Você tem dificuldade de comunicação, não tem? Vai desligar esse celular aí, você vai sentar com ela e você vai conversar olho a olho. Vai levar 30 minutos do seu dia. Um dia, nós vamos começar assim, tá? Um dia só. Você vai sentar com ela e vai conversar. Põe os meninos para dormir, para não ficar atrapalhando, né, estrovando. Você tem menino pequeno, eles vão sentar de frente um para o outro e vão conversar. Até que eles virem um hábito. Você vai entender que sua esposa ela tem necessidades dela e você vai ajudá-la. Você vai entender que a sua esposa precisa de você e você vai investir tempo seu com ela. Você vai entender que a sua esposa gosta de agrado e você vai fazer um mimo para ela essa semana. Vai, porque eu vou perguntar para elas. Não acho que eu estou brincando, não. Você vai amar sua esposa. Só isso. Você vai amar sua esposa essa semana. Tá certo? Filhos, lá na escola você aprende as 4 primeiras letras do alfabeto, né? Que é A, B, C, D. Aqui na Bíblia você aprende 4 diferentes, que é obedecer. Você vai obedecer seus pais essa semana. Certo? Vai parar de ficar emburrado quando você ouvir um não. Você vai entender, falar, pai, você pode negociar, você pode conversar, claro que tem essa, né? Mas você vai aprender a obedecer, porque você faz isso, porque isso agrada ao Senhor. Pai, ajuda o seu filho a alcançar o céu. É a coisa que ele mais precisa essa semana, é aprender a respeito do céu, da eternidade. Ele vai fazer isso não só através das suas palavras, mas das suas ações. A maneira como você trata ele, a maneira como você fala com ele, a maneira como você investe o seu tempo com ele. Não esquece uma história lá, que tem muita gente falando assim, se você não tem tempo em quantidade, pelo menos de qualidade. É mentira de Satanás, tá? Seu filho precisa de tempo com você. Tempo, ele precisa de você. Porque às vezes você está trabalhando tanto, eu vou encerrar com isso. Às vezes você está trabalhando tanto, assim, nossa, mas ele não entende que eu estou trabalhando tanto para dar o melhor, para não ter. Ele precisa de você, ele não precisa do seu dinheiro. É de você, tá? Você junto com ele. Investa tempo, sai desse celular, vai conversar com ele. Ame o seu filho também. E mostra a eternidade para ele. É o que ele mais precisa. O que ele mais precisa não é ser um médico bem-sucedido, não. Se ele for, beleza, glória a Deus por isso. Mas o que ele precisa entender é que tem algo muito maior depois disso daqui. Que é a eternidade. Está com um pouquinho de dificuldade? Cristo é tudo. E nele a esperança. Enche o seu coração de Cristo. Se revista de Cristo. E aí tudo isso pode ser transformado. Vamos orar, gente? Senhor Deus, obrigado por essa palavra.